Pessoal, vou falar só uma coisa pra vocês. Agora vai! Nós já abordamos diversas vezes aqui neste canal vários fatores que poderiam colaborar para a interrupção do mandato do Bolsonaro antes dos 4 anos previstos. Mais por mérito próprio do que por conta da ação da oposição, o governo Bolsonaro patinou logo na largada. Queimou o Brasil internacionalmente, teve as bobajadas ditas pelo ministro da Educação Vélez, teve as asneiras ditas pela ministra Damares, teve post pornográfico no Twitter e tudo mais. Enfim, o governo Bolsonaro deu muito motivo. Só que todas essas coisas não são motivos suficientes para que a gente diga com toda certeza que o governo Bolsonaro iria cair. Bolsonaro contava com o último bastião de segurança, que era o fato dele supostamente ter uma boa relação com o Congresso Nacional. Mas é aí que entra em cena o nosso herói nacional, a arma secreta disfarçada da esquerda, o seu filho Carluxo. O cara conseguiu acabar com a boa relação que o Bolsonaro tinha com o presidente da Câmara, uma das figuras mais estratégicas e centrais para a governabilidade do Bolsonaro. Tudo isso com um único tweet, associando a imagem de Rodrigo Maia à velha política. Aí o Bolsonaro, que não podia ficar para trás, foi lá e também chutou o pau da barraca. Falou que o Rodrigo Maia era que nem uma namorada brava, que bastava levá-la no outro dia para almoçar, que depois estava tudo certo. E aí, por óbvio, o Rodrigo Maia não gostou nada da comparação, né? Ele precisa ter mais tempo para cuidar da Previdência e menos tempo cuidando do Twitter, porque senão a reforma não vai andar. Eu não preciso almoçar, não preciso do café e não preciso voltar a namorar. Eu preciso que o presidente assuma de forma definitiva o seu papel institucional, que é liderar a votação da reforma da Previdência. E aí, minha gente, com essa lista de inimigos declarados, é muito difícil para o governo Bolsonaro parar em pé, né? Já brigou com aliados próximos como o Bebiano, brigou com a Globo, brigou com a Folha, agora o SBT e a Record parece que estão pulando fora, já tá se estranhando com o Sérgio Moro, os militares estão tirando o pé do governo Bolsonaro, o mercado está abandonando o governo Bolsonaro por conta justamente da muito provável não aprovação da reforma da Previdência, a Joyce Hasselmann já pulou fora, o Kim Kataguiri já pulou fora, o Alexandre Frota pulou fora, todo dia aparece um bolsominion diferente, arrependido de ter votado no Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro está perdendo apoio popular. Tá dado o meu recado, tô revoltado, Bolsonaro. Tô revoltadíssimo. Não foi pra isso que eu dei minha cara a tapa na campanha, gastei o que não tinha, enchi meu carro de adesivo, meu carro tá arranhado em algumas partes. Tá arranhado aqui. É o senhor Bolsonaro que vai tirar os arranhões do meu carro por causa de adesivo que eu botei no meu carro, me dispôs. Sem contar que o Bolsonaro tem que torcer para as autoridades cariocas não acharem mais um vizinho seu envolvido no caso Marielle. Então a coisa já não estava boa pro Bolsonaro. Aí ele conseguiu, para pôr a cereja no bolo, brigar também com o Rodrigo Maia. E aí sim a coisa complica bastante. Haja vista que o Bolsonaro podia estar mal com todo mundo, mas se ele tivesse o Congresso na mão, ele governava até o final. Como foi o caso do Temer, que com 5% de aprovação, governou até o final com certa tranquilidade. Haja vista ele tinha uma boa relação com o Congresso. Balançou, teve crise, mas ele governou até o final. Aí o Bolsonaro, que já tem problema demais para cuidar, agora de pouco, à tarde desta segunda-feira, recomendou aos militares brasileiros comemorarem o aniversário da, entre aspas, Revolução de 64. Um presidente não pode enaltecer um regime que não seja o democrático, por onde ele foi eleito. Quem sabe ele cometeu sim crime de responsabilidade e pode responder por conta disso na Câmara, no Congresso Nacional de modo geral. Isso pode até no futuro subsidiar um possível pedido de impeachment de Bolsonaro. Nós precisamos observar também o quadro social hoje existente no Brasil. Nós estamos vivendo uma crise econômica que é, segundo especialistas, a maior
do Brasil em 120 anos de história. Os níveis de desemprego estão assombrosos. O dólar está subindo, a economia passa por um processo de desindustrialização. A fome voltou a assolar este país. Uma greve dos caminhoneiros já está sendo planejada para o mês que vem. Este quadro social pode, de repente, resultar numa convulsão social muito grande. Será que o Bolsonaro tem cacife político para aguentar uma greve dos caminhoneiros? Muito provavelmente não. O que pode acontecer no Brasil em termos de convulsão social pode fazer junho de 2013 parecer brincadeira de criança. O Bolsonaro já está isolado, desmoralizado e, por consequência disso, muito fragilizado diante de uma possível manifestação popular inerente a uma convulsão social de grandes proporções. Ou seja, Bolsonaro perdeu o apoio de setores importantes que o levaram ao Palácio do Planalto, está perdendo popularidade, está governando sem dar respostas aos problemas mais urgentes da população e de quebra conseguiu inviabilizar a principal proposta de seu governo neste primeiro semestre, que era a reforma da Previdência, perdendo também então o apoio do mercado. Ou seja, o Bolsonaro não tem mais ninguém. O Bolsonaro é uma figura caricata que hoje mora no Palácio do Planalto, mas não tem autoridade suficiente para de fato presidir o país. Bolsonaro virou um engodo, inclusive para os segmentos da sociedade que apoiaram a sua eleição. Por conta disso, a sua queda é questão de tempo.